Bom dia, produtor rural conectado. Hoje, quarta-feira, 7 de fevereiro. Dia de se manter muito bem informado aqui na telinha do SBT com as principais notícias do agronegócio tocantinense. E nesta edição você vai ver tendências agroclimatológicas para o estado do Tocantins. E também como funciona o crédito rural e quais são os mecanismos administrativos e judiciais para acioná-los por parte do produtor rural. Essas e outras notícias você confere agora aqui no Tocantins Rural. Pesquisador da Fundação ABC dá dicas para os produtores rurais do estado do Tocantins de como se preparar para eventos climáticos extremos. Confira. Vamos falar agora sobre tendências climáticas, ou melhor, tendências agroclimáticas. Para falar desse assunto, vamos conversar com o Rodrigo, ele que é pesquisador da Fundação ABC. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Tocantins Rural. A gente fala, estado do Tocantins, em quebra de safra em torno de 20%. Muitos produtores reclamam da questão do clima, da seca aqui no estado. Isso era algo que já poderia ter sido previsto, segundo as pesquisas de vocês? Sim, uma boa pergunta. Acho que vale ressaltar que o avanço que a gente tem hoje, principalmente na área de monitoramento e previsão, é muito grande. Soma-se a evolução dos computadores, poder de processamento de dados, os conceitos de aprendizado de máquina, machine learning. Enfim, isso tem feito com que várias áreas da pesquisa pudessem abrir novas frentes de trabalho para entregar melhores resultados à sociedade de forma geral. Quando a gente fala de previsão climática, que eu estou falando para os próximos 6 meses, essa é uma área que evoluiu significativamente nos últimos 15 anos. Ela não foi um boom, mas é uma evolução constante. Então, quando a gente pensa aqui para Tocantins, a previsibilidade do que está acontecendo exatamente agora, no mês de janeiro, dia 31, fevereiro, dezembro, o que a gente mostrou para os produtores, nossos cooperados, aqui hoje, foram que as previsões realizadas até 4 meses antes, 6 meses antes, conseguiram acertar de uma maneira muito interessante o que está acontecendo agora, mas eu estou falando isso há 6 meses atrás. Então nós vemos sim impactos importantes na redução de produtividade. Existe uma variação enorme em anos de El Niño em relação à distribuição de chuva, seja no espaço ou seja no tempo. Então tem áreas muito boas e tem áreas muito ruins, mas existe sim um gap muito grande entre o que o produtor entende de previsão climática, o que é a previsão climática hoje e principalmente como ele deve alterar a sua estratégia de plantio diante de uma notícia, por exemplo, do El Niño. Certo, a gente falando, as questões climáticas elas não vão mudar, elas sempre ocorrem. Pensando nisso, existe algum local onde o produtor possa acessar, algum site onde ele possa ter acesso a essas informações que você está trazendo aqui para a gente? Sim, hoje tem, na verdade, uma quantidade enorme de informações disponíveis para o cooperado, para o agricultor de forma geral. Existem ferramentas muito sofisticadas, existem ferramentas que não são tão sofisticadas assim, mas elas podem trazer um impacto muito importante para esse agricultor aqui do Tocantins. Então, nós lá da Fundação ABC mantemos um sistema, um site na internet, https://sma.fundaçãoabc.org, SMA de Sistema de Monitoramento Agrometeorológico. Quer comprar o seu carro novo? Na Primavia você vai encontrar diversas marcas e uma série de novidades do mundo automotivo. Se você está pensando em comprar o seu primeiro veículo ou trocar o seu atual, não deixe de visitar antes a Primavia. Tudo o que você precisa está em um só lugar. Basta você escolher a sua marca e também o seu veículo. Compre o seu carro 0 km na Renault Alliance. Aproveite as ofertas exclusivas para 2024 e comece o ano com estilo, conforto e a melhor negociação. Com o melhor atendimento de Araguaína, Palmas e região, garantimos condições exclusivas, descontos, bônus, troca fácil, avaliação do seu usado e mais vantagens para CNPJ e produtor rural. Escolha o seu SUV, compacto ou picape e compre com preço que cabe no seu bolso. Faça o test drive e viva a melhor experiência. Visite a Renault Alliance Araguaína e Palmas.
Você conferiu o recadinho do nosso parceiro aqui do Tocantins Rural. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que eu volto já já com mais informações do agronegócio tocantinense. Compre o seu carro 0 km na Renault Alliance. Aproveite as ofertas exclusivas para 2024 e comece o ano com estilo, conforto e a melhor negociação. Com o melhor atendimento de Araguaína, Palmas e região, garantimos condições exclusivas, descontos, bônus, troca fácil, avaliação do seu usado e mais vantagens para CNPJ e produtor rural. Escolha o seu SUV, compacto ou picape e compre com preço que cabe no seu bolso. Faça o test drive e viva a melhor experiência. Visite a Renault Alliance Araguaína e Palmas. Sua saúde merece os melhores cuidados. No Hospital Dom Orione, você encontra a qualidade e a segurança de um centro cirúrgico moderno, bem equipado e com profissionais altamente qualificados. Um hospital referência em procedimentos de alta complexidade. Sua saúde em boas mãos. Hospital Dom Orione, 47 anos de missão. Sabe aquele sonho de ter um carrão aí na sua garagem? Pois é, hoje eu vim te falar que nós aqui da João Mineiro vamos te ajudar a realizar esse sonho. Toda linha de utilitários, SUVs, caminhonetes com as melhores condições do mercado. E tem mais, fazemos a melhor avaliação do seu seminovo. Se tem uma coisa na vida que você não pode perder, são as oportunidades. Vem pra cá, estamos esperando você aqui. Estamos de volta com o Tocantins Rural aqui na programação da TV Norte SBT. O período de estiagem aqui no estado do Tocantins causou muitos prejuízos para os produtores rurais. Vamos agora falar, saber como o clima afetou, o crédito rural e quais são os mecanismos administrativos e judiciais por parte do produtor rural. Para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos com o advogado Marcelo Freitas. Bom dia, seja bem-vindo ao Tocantins Rural. Bom dia, Sara Pires, tudo bem? Como vai você? Tranquilo? Tudo ótimo. Estou bem, graças a Deus. Saúdo a você, saúdo a todos os telespectadores aí do SBT, que assistem esse programa tão importante. Excelente. Marcelo, a gente começa falando com você quais são os mecanismos que o produtor rural que está nos acompanhando nesse momento, que teve prejuízo, que está tendo prejuízo por causa da estiagem, deve fazer. Ele tem uma dívida ativa no banco e agora? O que eu faço? Eu perdi toda a minha produção. O que deve ser feito? Primeiro colocar que num período de estiagem nunca é o período ideal de se pegar um crédito. Os bancos continuam concedendo o crédito, mas é feita uma avaliação e ele pode ser prejudicado. Agora, o problema está quando ele já pegou esse crédito, houve o período da estiagem e agora ele, o que eu vou fazer? Como eu vou pagar essa dívida? Eu estou com a dívida vencendo e eu não consigo pagar por conta de problemas. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que colocar aqui, dividir essa dívida em dois credores aí. Se o credor for um credor particular, o ideal é que ele vá diretamente, antes de qualquer coisa, nesse credor particular e tente negociar essa dívida com ele, e explique as suas razões, enfim, e tente com ele ali compor de alguma forma, sabendo que num particular não existe o regramento de 12% ao ano, que é o limite do Banco Central para o crédito rural. Então, se por acaso ele se sente ali prejudicado com alguma situação desse aspecto, de um juro abusivo, alguma coisa assim, ele pode judicialmente buscar seus direitos. Agora, quando é por um crédito rural concedido por uma instituição financeira, ele pode sim, existem mecanismos sim que ele pode se proteger. Primeiro, eu preciso destacar aqui que o Manual do Crédito Rural, no item 2.6.4, ele coloca que a instituição financeira, ela fica autorizada a conceder para ele a prorrogação
desse débito dele, dessa dívida, desse parcelamento dele, se ele conseguir comprovar algumas situações específicas. Lógico, ele precisa comprovar, isso não é presumido, ele precisa levar a comprovação. Tá? Agora, ela fala de 3 aspectos ali, que ele precisa, 3 situações onde, se ele comprovar, a instituição financeira, ela prorroga essa situação. A primeira questão é se ele tiver dificuldade com a comercialização desse produto. Ah, mas como isso pode acontecer? Bom, vamos supor que ele pegou um crédito para a compra de cabeças de gado, né? E aí, quando ele pegou o crédito, as cabeças de gado estavam R$100 arroba. E aí, na época da comercialização, a arroba passou para R$20, né? E ele tem um débito, né, com o banco que o que ele vai vender não vai cobrir aqueles custos dele. Então, ele consegue, se ele comprovar isso, ele consegue, a instituição financeira fica ali, né, autorizada a fazer esse parcelamento para frente. Isso independente, né, do grande ou do pequeno produtor, comprovando, ele tem o direito. Ele tem o direito, né? A segunda situação vem muito a ver com a estiagem que a gente está falando aqui, né? Porque se houve algum problema com relação à safra por um motivo adverso, não é? Ele também tem o direito de prorrogar. Então, a estiagem, ela trouxe muitos prejuízos para a safra, não é? E o motivo é adverso. Ora, ele consegue evitar que tenha uma estiagem? Não, ele não consegue evitar que tenha estiagem. A estiagem é um evento natural, tá? Então, se ele consegue comprovar que aquela estiagem trouxe prejuízos para a sua safra, ele consegue sim, junto à instituição financeira, tá, essa prorrogação. Tá? Mas pode dificultar lá na frente para ele conseguir outros créditos ou não? Não, na verdade, ele não precisa, inclusive, estar zerado de créditos para a concessão de um outro crédito. Porque como é que funciona o crédito rural? Você leva a sua documentação para a instituição financeira, você abre uma conta na instituição financeira, você leva a sua documentação e existe ali um perito que vai naquela área para poder avaliar tanto tecnicamente quanto economicamente, né, financeiramente, a capacidade de pagamento daquele crédito por parte de quem está solicitando, né? Então, assim, lógico, existe um impedimento legal, existe, ele não pode estar devendo, ele não pode ter débitos vencidos, né? Certo. Agora, se ele tem um crédito, que ele está em dia com esse crédito e o perito avalia que ele tem capacidade, tanto técnica quanto financeira, de adquirir um novo crédito e fazer o pagamento sem problemas, ele pode sim ser concedido. Tá? Então, excelente. E aí você falou de um terceiro, né? Sim, o terceiro tem muito a ver, é ligado com quem trabalha com exploração de minerais, enfim, né? Se existe alguma situação, né, natural, enfim, de caso fortuito que prejudique, né, o desenvolvimento dessa exploração, né, ele também tem direito de postergar. Sem contar que a letra do manual diz o seguinte, que fica autorizado pela instituição financeira e aí, de repente, pode dar uma conotação de que é prerrogativa da instituição financeira aceitar ou não. Não. A súmula 298 do STJ, ela vem falando sobre essa questão. Se é crédito rural, não é uma questão de escolha da instituição financeira, e sim um direito do produtor rural, né? Rural. Sem contar também, ainda temos o Código Civil ainda que fala sobre a matéria, né? Que, né, ninguém pode ser prejudicado, né, por alguma coisa que não causou, né? Então, excelente. Muito obrigado pela sua participação e pela sua explanação aqui no Tocantins Rural. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Você pode participar do Tocantins Rural enviando a sua sugestão, pergunta ou curiosidade para o WhatsApp 63 99920 0009. Eu quero a sua participação aqui com a gente. Está chegando ao fim mais uma edição do Tocantins Rural. Amanhã nós estaremos de volta trazendo para você, nas primeiras horas da manhã, notícias importantes do agronegócio. E se você busca por mais conteúdo e atualizações, não deixe de visitar o nosso site tocantinsrural.com.br. Desejamos para você um excelente dia e até amanhã.